Hoje nós vamos nos aprofundar no poder de ativar uma confiança inabalável logo ao acordar, usando a força espiritual do Salmo 91 e os ensinamentos de Napoleon Hill. A maneira como você acorda determina o nível de poder que você manifesta ao longo do dia. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque essa mensagem não chegou até você por acaso. Se você está ouvindo isso logo pela manhã, saiba que algo muito poderoso está acontecendo dentro de você neste exato momento. Existe uma força silenciosa que começa a se mover quando uma pessoa decide conscientemente que o primeiro pensamento do seu dia será um pensamento de fé, de coragem e de proteção divina. E é exatamente isso que nós vamos fazer juntos agora. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um ímã. Ela atrai para si aquilo que domina os seus pensamentos mais profundos. Se você acorda com medo, com ansiedade, com aquela sensação pesada de que o dia vai ser difícil, o que você está fazendo, sem perceber, é programando a sua mente para atrair exatamente aquilo que você teme. Mas quando você acorda com fé, quando o seu primeiro pensamento é um pensamento de confiança, de segurança, de certeza de que existe uma proteção maior sobre a sua vida, tudo muda. O dia inteiro muda, as suas decisões mudam, a sua postura muda, as oportunidades que você enxerga mudam. E é por isso que o Salmo 91 é tão extraordinário. Ele não é apenas uma oração, ele é um decreto. Ele é uma declaração de proteção, de coragem e de segurança espiritual que atravessa milênios e continua transformando vidas até hoje. Quando você lê, quando você ouve, quando você declara o Salmo 91 logo ao acordar, você está fazendo algo muito mais profundo do que uma simples leitura. Você está posicionando a sua mente e o seu espírito num lugar de autoridade. Em Salmos 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba a profundidade dessa palavra. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é algo passageiro, não é algo que acontece por acidente, é uma decisão. É uma escolha consciente de colocar a sua confiança naquilo que é maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer medo que tente dominar a sua mente. E quando você faz essa escolha, você descansa. Não é um descanso de preguiça, não é um descanso de quem desistiu. É o descanso de quem sabe que está protegido. É a paz de quem confia. Napoleon Hill ensinava que a confiança verdadeira não é uma emoção passageira. Não é aquele sentimento bom que você tem quando tudo está indo bem e que desaparece no primeiro obstáculo. A verdadeira confiança é uma decisão espiritual. É algo que você constrói, que você cultiva, que você alimenta todos os dias com os pensamentos certos, com as palavras certas, com as declarações certas. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Eu quero te pedir algo muito importante antes de continuarmos. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, se você sente que essas palavras estão falando diretamente com você, deixe agora nos comentários a seguinte afirmação: eu acordo protegido e forte. Escreva isso com fé, com convicção, com a certeza de quem está fazendo uma declaração espiritual poderosa. Quando você escreve essa afirmação, você não está apenas comentando num vídeo. Você está firmando um compromisso com a sua própria mente, com o seu próprio espírito, com o seu próprio destino. Então vá lá agora e escreva: eu acordo protegido e forte. E se você ainda não está inscrito neste canal, esse é o momento. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Quando você compartilha, você não está apenas enviando um vídeo, você está plantando uma semente de fé na vida de outra pessoa. E isso volta para você multiplicado.
Agora vamos mais fundo, porque o que eu quero que você entenda hoje vai além de uma simples motivação matinal. O que nós estamos tratando aqui é sobre uma lei espiritual que governa a vida de toda pessoa que deseja prosperar, vencer e viver com plenitude. Napoleon Hill mostrava que existe uma relação direta entre o estado mental de uma pessoa e os resultados que ela obtém na vida. Ele passou décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobriu que todas elas tinham algo em comum: uma fé inabalável. Não necessariamente uma fé religiosa no sentido tradicional, mas uma fé profunda em si mesmas, nos seus propósitos e numa força maior que as guiava. Essa fé não era cega, era cultivada. Era alimentada diariamente por meio de pensamentos, de declarações, de hábitos mentais que fortaleciam a confiança interior. E quando nós conectamos isso ao Salmo 91, a potência se multiplica. Porque o Salmo 91 não fala apenas de proteção física. Ele fala de uma blindagem emocional e espiritual que nos permite enfrentar qualquer situação com firmeza. Ele nos ensina que mesmo quando o caos está ao nosso redor, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, nós podemos permanecer de pé. Nós podemos permanecer firmes. Nós podemos permanecer confiantes. Veja o que diz em Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é extraordinário. Pense comigo no que essa palavra está dizendo. Ao seu redor, pessoas estão caindo, pessoas estão desistindo, pessoas estão sendo consumidas pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Mas você que habita no esconderijo do Altíssimo, você que decidiu começar o seu dia com fé, você que escolheu alimentar a sua mente com confiança em vez de medo, você não será atingido. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você fez uma escolha que a maioria não faz. Você decidiu confiar. Napoleon Hill dizia que o medo é o maior inimigo do ser humano. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade, não é a falta de talento. É o medo. O medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo do que os outros vão pensar, o medo do desconhecido. E esse medo, quando não é combatido, se instala na mente subconsciente e começa a sabotar tudo. Sabota relacionamentos, sabota negócios, sabota sonhos, sabota a saúde, sabota a paz interior. O medo é como um vírus silencioso que vai corroendo a sua confiança por dentro, até que um dia você acorda e percebe que não acredita mais em si mesmo. Mas aqui está a boa notícia. Assim como o medo pode ser instalado na mente, a confiança também pode. E o processo é o mesmo, repetição. Napoleon Hill ensinava que a autossugestão é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano possui. Quando você repete algo para si mesmo com emoção, com convicção, com frequência, a sua mente subconsciente aceita aquilo como verdade. E quando a mente subconsciente aceita algo como verdade, ela começa a trabalhar dia e noite para transformar aquilo em realidade. É por isso que ouvir o Salmo 91 ao acordar não é apenas um ritual religioso. É uma estratégia mental poderosa. Você está, literalmente, reprogramando a sua mente subconsciente com palavras de proteção, de coragem, de fé e de autoridade espiritual. Cada versículo que entra na sua mente pela manhã substitui um pensamento de medo que tentaria se instalar ali. Cada declaração de fé que você faz ao acordar enfraquece a voz da dúvida que tenta te paralisar. É uma guerra, sim, mas é uma guerra que você pode vencer todos os dias, começando pelo primeiro pensamento da manhã.
E eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira complicada. Talvez um relacionamento esteja abalado. Talvez a sua saúde esteja te preocupando. Talvez você esteja se sentindo perdido, sem direção, sem saber qual é o próximo passo. Eu entendo. E é justamente por isso que essa mensagem é tão importante para você hoje. Porque a confiança que você precisa para atravessar esse momento não vem de fora. Ela vem de dentro. Ela nasce da decisão que você toma ao acordar. Ela nasce da palavra que você coloca na sua mente antes de qualquer outra coisa. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, se inscreva agora no canal e ative o sininho para que todos os dias você tenha acesso a conteúdos que vão fortalecer a sua fé e a sua mentalidade. Faça isso como um ato de disciplina espiritual. Não é sobre um vídeo, é sobre um compromisso diário com a sua transformação. Agora entramos na parte prática da imersão. Porque não adianta apenas ouvir, é preciso praticar. A diferença entre quem transforma a sua vida e quem fica sempre no mesmo lugar não é a quantidade de informação que recebe, é a quantidade de ação que toma. Então preste atenção, porque o que eu vou te ensinar agora pode mudar completamente a maneira como você começa os seus dias a partir de hoje. Primeiro, eu quero que você ouça o Salmo 91 ainda na cama, antes de tocar no celular, antes de olhar mensagens, antes de verificar redes sociais, antes de qualquer coisa. O primeiro contato da sua mente ao despertar deve ser com a palavra de Deus. Por quê? Porque nos primeiros minutos após acordar, a sua mente está num estado extremamente receptivo. É como se a porta do subconsciente estivesse aberta, esperando receber a primeira instrução do dia. Se a primeira coisa que você coloca ali é uma notícia negativa, uma mensagem estressante, uma preocupação do trabalho, você está programando o seu dia para a ansiedade. Mas se a primeira coisa que você coloca ali é o Salmo 91, você está programando o seu dia para a proteção, para a coragem, para a confiança inabalável. Vamos ao primeiro exercício, a respiração consciente declarando proteção. Ainda deitado na cama, feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz durante 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente pela boca durante 6 segundos. Enquanto inspira, pense: eu recebo a proteção do Altíssimo. Enquanto segura o ar, pense: essa proteção preenche cada parte do meu ser. Enquanto expira, pense: eu libero todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Faça isso 3 vezes, apenas 3 vezes. Leva menos de 1 minuto. Mas o efeito na sua mente e no seu corpo é profundo. Você está conscientemente se colocando num estado de fé antes de enfrentar o mundo. Agora, o segundo exercício, a visualização do dia acontecendo com segurança e autoridade. Ainda de olhos fechados, depois da respiração, eu quero que você visualize o seu dia. Imagine-se saindo de casa com confiança. Imagine-se chegando no trabalho com autoridade. Imagine-se resolvendo problemas com sabedoria. Imagine-se tomando decisões com clareza. Imagine as portas se abrindo diante de você. Imagine as pessoas certas cruzando o seu caminho. Imagine-se voltando para casa em paz, com a sensação de que o dia foi produtivo, protegido e abençoado. Não subestime o poder dessa visualização. Napoleon Hill mostrava que a mente não diferencia entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza o seu dia acontecendo com sucesso, a sua mente subconsciente aceita aquela imagem como um mapa. E durante o dia, sem que você perceba conscientemente, ela vai direcionar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações para que aquela visão se concretize. Terceiro exercício, a afirmação baseada em fé e propósito. Ainda antes de sair da cama,
Declare em voz alta, ou pelo menos sussurre com convicção: eu sou protegido pelo Altíssimo, nenhum mal chegará à minha vida. Os anjos de Deus me guardam em todos os meus caminhos. Eu tenho confiança, eu tenho coragem, eu tenho fé. Esse dia foi preparado para mim e eu estou preparado para esse dia. Declare isso com emoção, com certeza, com a postura de quem realmente acredita no que está dizendo. Porque, como Napoleon Hill ensinava, não basta repetir palavras mecanicamente. A autossugestão só funciona quando acompanhada de emoção. É a emoção que dá poder à palavra. É o sentimento que transforma a declaração em realidade. E veja o que diz em Salmos 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você ouviu isso? Deus deu ordem aos anjos a seu respeito pessoalmente. Não é uma proteção genérica, é uma proteção direcionada, específica, intencional. Os anjos do Senhor receberam uma ordem para guardar você em todos os seus caminhos, não apenas em alguns, em todos. No caminho do trabalho, no caminho da escola, no caminho do hospital, no caminho da decisão difícil, no caminho da incerteza, no caminho da reconstrução. Em todos os seus caminhos, você está guardado. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos interpretar que a clareza mental, ao acordar, elimina a insegurança. Quando você começa o dia com um propósito definido, com uma declaração clara, com uma visão precisa do que você quer e de quem você é, a insegurança simplesmente não encontra espaço para se instalar. Ela tenta entrar, mas encontra a porta fechada, porque a sua mente já está ocupada com pensamentos de fé, de coragem e de confiança. E eu preciso enfatizar algo muito importante. Aplique isso hoje, não amanhã, não na segunda-feira, não quando a situação melhorar. Hoje, agora, a partir desta manhã. A confiança não se constrói no futuro. Ela se constrói no presente. Ela se constrói no primeiro pensamento do dia. Se você esperar as condições perfeitas para começar, você nunca vai começar. As condições perfeitas não existem. O que existe é a decisão de começar mesmo quando as condições são imperfeitas. E essa decisão, meu amigo, minha amiga, é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam as suas vidas. Agora, eu quero te ajudar a consolidar tudo isso num hábito que vai acompanhar você pelo resto da sua vida. Porque uma coisa é ouvir uma mensagem poderosa e se sentir motivado por algumas horas. Outra coisa completamente diferente é transformar essa mensagem num hábito diário que reconstrói a sua identidade de dentro para fora. Crie uma rotina fixa de 5 minutos com o Salmo 91 todas as manhãs. Apenas 5 minutos. Não estou pedindo 1 hora, não estou pedindo 30 minutos. 5 minutos. Acorde, fique na cama, faça a respiração consciente, ouça ou leia o Salmo 91, faça a visualização do seu dia e declare as suas afirmações de fé. 5 minutos. É tudo o que você precisa para começar a reprogramar a sua mente. E com o tempo, esses 5 minutos vão se tornar tão naturais quanto escovar os dentes. Você não vai conseguir imaginar começar o dia sem eles. E aqui vai uma estratégia que vai te ajudar enormemente. Toda vez que um pensamento negativo surgir durante o dia, toda vez que a dúvida tentar voltar, toda vez que o medo bater à porta da sua mente, substitua imediatamente esse pensamento por uma declaração de fé. Não negocie com o pensamento negativo, não analise ele, não tente entender de onde ele veio, simplesmente substitua. Se o pensamento disser, você não vai conseguir, declare imediatamente, eu sou guardado em todos os meus caminhos. Se o pensamento disser, você está sozinho nessa, declare, o Altíssimo é o meu refúgio e a minha fortaleza. Se o pensamento disser, e se der tudo errado, declare,
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa substituição imediata é uma das técnicas mais eficazes que existem para reprogramar a mente. É simples, mas é devastadoramente poderosa quando praticada com consistência. Outra prática que eu quero te ensinar é a técnica da lista de evidências. Pegue um caderno, pode ser um caderno simples, e escreva todas as situações da sua vida em que você foi protegido. Todas as vezes em que algo poderia ter dado muito errado, mas não deu. Todas as vezes em que uma porta se fechou e outra melhor se abriu. Todas as vezes em que você pensou que não ia aguentar, mas aguentou. Todas as vezes em que a provisão chegou no momento certo. Todas as vezes em que você olhou para trás e percebeu que uma mão invisível estava te guiando. Escreva tudo isso. E nos dias difíceis, nos dias em que a dúvida parecer mais forte, abra esse caderno e leia. Leia as evidências da proteção de Deus sobre a sua vida, porque a fé não é cega. A fé se alimenta de evidências, e quando você começa a registrar as evidências, você percebe que sempre esteve protegido. Sempre. Mesmo quando não sabia, mesmo quando não percebia, mesmo quando achava que estava sozinho. Napoleon Hill ensinava que a persistência é o que transforma a crença em realidade. Não basta acreditar uma vez, não basta declarar uma vez, não basta orar uma vez. É preciso persistir, é preciso repetir, é preciso insistir, dia após dia, manhã após manhã, declaração após declaração. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas começam uma prática espiritual, fazem por 3 dias, não veem resultados imediatos e abandonam. Mas quem entende como a mente funciona, sabe que a transformação é gradual. Ela acontece camada por camada, dia após dia, até que um dia você acorda e percebe que algo mudou dentro de você, que o medo já não tem o mesmo poder, que a dúvida já não grita tão alto, que a confiança se tornou parte de quem você é. E para encerrar essa imersão de hoje, eu quero deixar com você um dos versículos mais poderosos de todo o Salmo 91. Um versículo que revela o coração de Deus para aqueles que confiam nele com tudo o que têm. Em Salmos 91, versículo 14 diz: Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Você percebeu o que acontece aqui? Deus está dizendo que a razão pela qual Ele livra, a razão pela qual Ele protege, a razão pela qual Ele coloca alguém num lugar alto é o amor. É a intimidade, é o relacionamento, porque conheceu o meu nome. Não é sobre religião, não é sobre ritual, não é sobre aparência, é sobre conhecer, é sobre ter intimidade, é sobre amar encarecidamente. A confiança inabalável não nasce apenas de técnicas mentais, embora elas sejam importantíssimas. A confiança inabalável nasce da intimidade com Deus. Nasce daquele lugar secreto, onde é só você e Ele. Nasce daqueles 5 minutos pela manhã em que você se coloca debaixo da sombra do Onipotente e declara que ali é o seu lugar de descanso, de proteção e de poder. Napoleon Hill mostrava que os maiores realizadores da história tinham algo em comum. Eles cultivavam diariamente uma conexão com uma inteligência superior, com uma força maior do que eles mesmos. Eles não confiavam apenas nas suas próprias capacidades. Eles sabiam que existia algo além, algo que os guiava, que os protegia, que abria caminhos onde parecia não haver caminho. E essa conexão não era casual, era intencional, era diária, era o primeiro compromisso da manhã. É exatamente isso que eu estou te convidando a fazer a partir de hoje. Faça do Salmo 91 a sua primeira leitura ao acordar. Faça da confiança em Deus o seu primeiro pensamento do dia. Faça da fé o alicerce sobre o qual você constrói cada manhã da sua vida. E observe o que acontece.
Observe como a sua postura muda. Observe como as suas decisões se tornam mais firmes. Observe como o medo vai perdendo espaço. Observe como portas começam a se abrir. Observe como a paz se instala no seu coração, mesmo em meio às tempestades. Acordar com fé ativa a prosperidade. Não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. É um princípio que funciona para todo aquele que tem a coragem de praticá-lo com consistência. E você, que ouviu essa mensagem até aqui, você tem essa coragem. Eu sei que tem, porque pessoas medrosas não buscam mensagens de fé logo pela manhã. Pessoas medrosas não ficam até o final de um conteúdo como esse. Você está aqui porque existe dentro de você uma semente de grandeza que está pronta para germinar. E essa semente se chama fé. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, curta esse vídeo. Quando você curte, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Alguém que precisa de uma palavra de fé e de encorajamento. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho para que amanhã, quando você acordar, tenha mais uma mensagem poderosa esperando por você. E não se esqueça de deixar nos comentários a afirmação que fizemos hoje. Eu acordo protegido e forte. Cada vez que você escreve essa declaração, você reforça essa verdade na sua mente e no seu espírito. E quando centenas, milhares de pessoas escrevem a mesma declaração de fé, algo espiritual acontece. Uma corrente de fé se forma, uma atmosfera de proteção se estabelece, e todos nós somos fortalecidos juntos. Que o Altíssimo te abençoe, te proteja e te guarde em todos os seus caminhos. Que a confiança se torne a marca da sua vida a partir de hoje, e que ao acordar amanhã, o seu primeiro pensamento seja de fé, de coragem e de gratidão. Lembre-se, você habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente você descansa. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até amanhã.